Tem gente que quer uma ideia nova, algo que é totalmente diferente. Aí o cara monta uma franquia Paleta diferente, mexicana. paleta mexicana. Nunca ninguém. Não tem nada demais, o produto só é quadrado e não tem essa cultura. Então, às vezes, as pessoas querem algo diferente. Eu gosto do tradicional. Eu tenho. É o que você falou: educação, moda, alimentação. Eu gosto do tradicional. Eu tenho uma loja de alimentação, né, Girafas Biomundo, e moda. Não tem nada mais tradicional do que isso. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que obviamente são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar com mais esse episódio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente vai começar aqui agora mais um NavaCast e sempre seguindo a premissa de que a régua não para de subir. E, obviamente, um conteúdo que vai fazer sentido muito para você aplicar no seu negócio e, obviamente, na sua pessoa física também. São coisas inseparáveis e a gente se preocupa com os 3 pilares que é o STF: saúde, trabalho e família. E para a gente continuar subindo a régua do que a gente já vem fazendo, eu convidei um amigo, um cara que eu admiro demais e que já foi eleito como um dos maiores. Aliás, no ano ele foi o maior e o melhor executivo no segmento dele. Vou revelar logo para deixar a surpresa para vocês aqui, então. Alexandre Guerra, meu irmão, obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço, Ravel. Prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom para mim conseguir poder, né, ter essa oportunidade de dividir aqui minha história, meu conhecimento com quem está assistindo. A vida de empreendedor é tão difícil, né? Então a gente sempre precisa estar olhando para o lado, o que os outros estão fazendo e aprender para a gente conseguir ter sucesso aí nessa jornada. Exatamente. E eu costumo dizer que um bate-papo como esse, né, é um verdadeiro MBA. Isso. Porque a tua jornada profissional, tudo que você já construiu aí como profissional e na vida pessoal, obviamente, se a gente prestar atenção, botar o papel e caneta na mão, a gente consegue levar para os nossos negócios. Mas, bom, acho que muito da minha audiência já te conhece, mas para quem não conhece, explica aí um pouco quem é o Alexandre Guerra. Bom, eu sou empresário, tenho alguns negócios, a grande maioria deles está envolvido com franquias. Conheço do franchising aí desde a minha adolescência, né? Ainda numa empresa familiar, que foi o Girafas, que eu ajudei a fazer crescer, que começou com meu pai, né? Aqui em Brasília, nessa cidade que a gente deve tanto a ela, e tem muito orgulho de ser daqui. E aí a gente, enfim, trabalhou, o Girafas cresceu, eu entrei a fundo nesse universo do franchising, a gente contribuiu bastante ali para o primórdio, né, dessa estrutura de negócio entre duas partes, ainda quando o franchising não era muito conhecido, ainda quando o franchising ainda era um modelo de contrato ainda que gerava muitas dúvidas e riscos, né, em quem estava contratando uma franqueadora. A gente contribuiu muito para a Associação Brasileira de Franquia, que veio para regular esse sistema, né, fazer com que o franchise crescesse através, né, de um crescimento sustentável e ético. A gente participou muito da ABF desde o início, né? Isso ainda no início da década de 90. Eu fui da comissão de ética da ABF, aprendi muito com os erros dos outros, né? A gente julgava nessa comissão as representações que vinham de franqueado contra franqueadores que poderiam, né, em alguns casos, cometer, né, algumas ações que prejudicassem a rede inteira. Depois fui vice-presidente também da Associação Brasileira de Franquia, fui presidente durante muito tempo como executivo do Girafas, tive esse reconhecimento da revista Forbes aí em 2015, e aí depois passei a atuar mais no conselho do Girafas e fui fazer outros negócios, estou envolvido com o crescimento da Biomundo agora como sócio, com outro empresário que é muito conhecido e relevante aqui na Fenômeno. cidade, o Edmar. Então,
A gente está fazendo um movimento na Biomundo que o Girafas fez há alguns anos atrás, né? Estamos já aí com 150 lojas e a gente vai chegar em Uau. 400 lojas. A gente está para assumir, inclusive, a liderança de maior rede de produtos naturais do Brasil, né? Eu gosto de ser franqueado também. Eu tenho franquias de tudo que eu sou franqueador, Girafas, Biomundo, mas eu tenho de outras marcas também, como o Zaflex. Agora estou inaugurando um Aramis, estou também com muito sucesso aqui na franquia do Clube de Permuta aqui de Brasília. Então, eu conheço tanto o franchise na parte de regulador, mas também na parte de franqueador e na parte de franqueado. Sempre os meus negócios eles atuaram em cima disso. E estou lançando também, está no início, uma micro franquia de plano de saúde. A gente já tem 20 franqueados, a gente começou esse ano em parceria com a WIS, que é a maior corretora, né, do Brasil, ação negociada em bolsa. A gente está lançando agora uma micro franquia para aquele cara que tem, né, essa vontade de empreender, tem esse potencial de engajamento comercial e que quer estar junto com a multinacional, uma grande empresa. Então, ele, com investimento muito baixo, entra dentro de um método, né, de venda de plano de saúde que a gente criou e que tem dado muito certo, e tem alguns franqueados já ganhando um dinheirinho bom. Então, é mais ou menos essa, né, a minha história aí, sempre, como eu falei, atrelado a esse mundo do franchising. A pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é o seguinte: como é que ele dá conta de tudo isso, né? Mas para a gente ter ideia até de números, tu começou ali, tu falou do início da carreira no Girafas, né? A gente está falando Isso. isso de quê? 1900 e... É, eu acho que essa é a resposta. Como é que eu dou conta de tudo isso? Tudo isso foi em quase 30 anos aí de trabalho, né? Mais de 20 anos. Eu comecei muito cedo no Girafas, acompanhando meu pai ali ainda na adolescência, mas entrei a fundo no trabalho mesmo em 98, né? Uau. Quando eu E tinha ali 18 vocês tinham anos. quantas lojas nessa época? A gente tinha 40, 50 lojas, e a partir daí a gente cresceu. A gente entrou em São Paulo no ano, acho que 2001, e aí foi um estouro. São Paulo, depois de muita dificuldade, né, nunca a gente começa vencendo, né, a gente tem que vencer durante o jogo. A gente chegou a mais de 100 lojas em São Paulo e depois no Brasil inteiro. Então, E foi atualmente mais ou menos essa quais época. são os números atuais hoje do Girafas? Girafas hoje tem 400 lojas no Brasil, um pouco mais que isso, Uau. em todos os estados. Tem crescido muito, e com 1 bilhão, quase 1 bilhão de faturamento, né? É capaz que feche esse ano com 1 bilhão de faturamento na ponta, né? Que é a soma do faturamento de todas as lojas. E não para de crescer. Não para de crescer. A Tá ideia... indo super bem. A gente teve, né? No varejo inteiro, e franquia não foi diferente, um momento de turbulência ali que foi no segundo governo da Dilma, com impeachment. Isso gera um momento de dificuldade no varejo como um todo, né? Algumas ações erradas também. Naquela época, o varejo começou a cair, a gente teve um declínio aí do crescimento do PIB em alguns anos. Aí depois veio o impeachment, aí teve um governo muito espremido do Michel, também com problemas, né? E aí depois teve um início muito forte do Bolsonaro, que aí o varejo começou a crescer, mas depois parou com a pandemia. Enfim, agora a Fortes gente... emoções. fortes emoções. Mas no pós-pandemia, o varejo como um todo, e o próprio Girafas, quanto o Biomundo, a gente realmente voltou num ritmo bem bacana de crescimento. Então, a gente está começando a ter uma consistência de crescimento ano após ano a partir da pandemia, né? E o que eu quero é um pouco de paz nesse país, independente de ser esquerda, direita, de um lado ou de outro, na questão institucional, política, para que o comércio e o varejo consiga continuar crescendo. Eu comecei, como eu falei, muito cedo, em 1998, tinha 18 anos. Eu peguei 10 anos de crescimento todo ano, né? Que começou no Fernando Henrique, depois no primeiro governo Lula. E você ter 10 anos de crescimento do varejo do país todo ano, de forma consecutiva, isso muda a realidade das empresas, né? Infelizmente, depois eu aprendi o que é 10 anos de andar de lado, de cair às vezes, crescer um pouco, cair, que também é muito difícil. Vamos ver se os próximos 10 anos aí a gente continua, né, esse ritmo de crescimento que a gente começou aí há uns 2, 3 anos atrás. Eu acho que depois de pandemia, depois de tudo que a gente É, passou, marcar um não faz bom marinheiro. Eu acho que a gente está bem aham. treinado para agora poder colher um pouco disso.
eu acho. O Girafa segue capital fechado. Sim, capital fechado. Uau. No Brasil deve estar entre ele top 10 de empresas Sim. de capital no segmento, né? Sim, do segmento, sim. E aí essa história de crescer a empresa para você virou um hobby bem legal, né? Porque depois você foi para a Biomundo. A Biomundo, quando você chegou, eles tinham quantas lojas? Já tinha próximo 40 lojas, mais ou menos, ainda uma realidade muito restrita a Você já tinha Brasília e visto algumas esse outras filme antes. regiões. Exatamente. E eu vi e o negócio muito bom, o conceito que foi desenvolvido pelo Edmar lá atrás, um conceito muito vencedor, né, que você atrela um mix, uma oferta de produto maior. O Biomundo é um supermercado, então a questão da variedade, do mix é muito importante. Atrelado um pouco à comunicação e arquitetura, mas principalmente a uma cultura de venda muito forte dos atendentes, que vem muito, né, da experiência que ele teve com o mundo dos filtros, né, Que é gigante também, né? que é gigante também, e ele colocou isso dentro, né, da cultura da Biomundo. Então, ele tinha ali e ainda tem um modelo de negócio muito consistente e eu acho que eu agreguei bastante com a minha experiência de franquia e a gente tem uma parceria boa e a gente está crescendo. A empresa já, já passou 200 milhões de faturamento, né? Esse ano a gente deve, na ponta inteira, chegar perto aí de 250 milhões. Que média de quanto a franquia hoje para abrir? Um investimento ali na estrutura física entre 300 e 400 mil, mais um estoque inicial de uns 150 mil. E o payback de quantos meses? Na média, uns 30 meses, né? Mas tem loja que vem muito rápido, vem com 18, 20 meses, tem loja que custa um pouquinho mais, né? A diferença é grande, né? Entre uma loja que vai rápido e uma loja que vai devagar. Isso faz parte um pouco do varejo, mas na média ali em 30 e poucos meses. Interessante. E é bom entender porque, assim, para quem está ouvindo você pela primeira vez, viu você de girafas para Biomundo, mas tu também tem uma história passando por investimento em startup, tu já fez Sim, algum outros negócios aí que tá ali no early stage, né? Quem isso. está na fase inicial de negócio. Isso, a gente tem essa franqueadora que começou agora, né, que está nesse início de operação, e é interessante que eu fui mentor de uma startup que chamava Mania de Passar. Eram meninos que eles fizeram tipo Uber de passar roupa. Eles entenderam o seguinte, que o problema daquele cara solteiro e tal não é lavar, porque lavar a máquina lava, o problema é passar de fato. Verdade. Então, eles fizeram um modelo de negócio que a pessoa colocava ali um raio residencial ali dos condomínios, imagina, no Águas Claras, pegava lá uns 5, 6 edifícios, e ele juntava a roupa dessas pessoas que lavavam e só passava. E eles multiplicaram isso com micro franquia, chegaram muito rápido em 250 franquias e Uau. venderam para a Unilever. Foi assim um case super sucesso. Eu acompanhei eles durante o período. E aí, conversando com alguns conhecidos meus que são acionistas da Wiza, a turma sabe que eu tenho essa experiência de franquia e sempre. E aí, numa conversa, a gente falou: pô, a gente precisava fazer o plano de saúde chegar na população em geral, porque hoje as grandes corretoras ela atua num nicho pequeno. Quer dizer, é um nicho grande em termos de É. volume, mas pequeno em número de quantidade, que são as empresas grandes para cima, que o cara pega uma comissão mais alta. Então, a gente está, através do franqueado na ponta, chegando no médio, pequeno empreendedor, profissional liberal, médico, advogado, e aí a gente tentar ampliar, né, a cobertura de plano de saúde para a população através de franquia. E aí, conversando com ele, eu falei, cara, eu tenho uns meninos que acabaram de vender a empresa para a Unilever, que os caras são fera, eles vieram da escola do Sebrae, porque principalmente micro franquia, a franquia é tradicional também, mas principalmente micro franquia, o fundamental da franqueadora é treinamento, é capacitação, Boa. porque a diferença do negócio é menos um produto, como, por exemplo, a Biomundo, o próprio Girafas, e mais o serviço do franqueado. Então, o capital humano ali é o principal ativo do franqueado. Você precisa fazer esse investimento em treinamento. Os meninos são bons nisso, então a gente está começando e está crescendo. Eu também tenho um investimento, até de um conhecido meu aqui de Brasília, que começou no ramo de energia, que é a Lemon, que ela também ela compra energia limpa, né, renovável, em alta, né? Então ela compra energia por exemplo, as fazendas aí de energia fotovoltaica e ela vende para o pequeno comerciante, ela intermedia e ganha, né, Baita mercado, hein? um percentual disso.
e está crescendo muito. Ela já foi investida de 2 fundos grandes, né? O Canary primeiro, agora entrou um segundo fundo. Ela já está com valuation aí de uns 30, 40 milhões de dólares. Então, também tem crescido bastante. Fiz E eles começaram em investimento. Brasília? Começaram. Não, ele é de Brasília, mas o início da Ah, tá. operação foi em São Paulo. Entendi. Mas ganhou corpo rápido, né? Ganhou corpo rápido, tem uns 4 anos isso. Cara, é interessante falar e saber que toda a turma nossa do Infusão tem pelo menos 2 pessoas do segmento de energia solar. Olha lá. Tá aqui. Toda, vou te falar que desde a turma de número 3, não falhou uma turma, tem gente de energia solar. Cresceu muito. Absurdo, né? E essa região é muito boa, né? Tem uma incidência grande de sol, então acho que vai crescer bastante ainda aqui. Eu fui num evento, palestrar num evento, era um evento que foi cada ano em algum lugar, esse foi em Vitória, Espírito Santo, era um evento só sobre esse mercado, e aí estava todo mundo, quem vendia os equipamentos, quem comercializava, Ravel, assim, toda. milhares de pessoas são envolvidas nesse segmento de energia renovável no Brasil. Então, o Brasil, com certeza, já está liderando o mundo, né, nessa questão de energia fotovoltaica e outras fontes limpas que existem por aqui. Não, é interessante porque eu, como um leitor assíduo, né, gosto muito, sou assinante do review da MIT, e aí tem os 3 segmentos que eles falam que os grandes investidores, eles não abrem mão de estar investindo. É energia, saúde e educação. Tu tá nos 3. Então eu tô sentindo que tu tá seguindo... Eles estão te seguindo, estão no caminho certo. Acho que... Porque a Biomundo, ela vende ali saúde. Não tem saúde, jeito, né? Sim, alimentação, saúde, mas a gente depende da saúde. É absurdo, exatamente. né? A energia e na parte de educação, porque você está ensinando franqueado, você está na turma de startup, então você está nesse caminho. Agora, Alexandre, interessante porque assim, eu nunca tive franquia, né? Semana retrasada a gente teve aqui no podcast com o pessoal de franquia, que é do açaí artesanal, o Martim e o Marquinhos. Legal. Então, eles estão nesse desafio porque eles cresceram muito rápido, deram uma enxugada na operação, entenderam um pouco mais o negócio, viram que essa história de franquia realmente ele é um desafio gigante e ao mesmo tempo parece que você está crescendo, às vezes você pode estar diminuindo margem de contribuição e uma série de riscos aumentando com o franqueado na ponta. Mas eu acredito que assim, para qualquer negócio, eu digo que o grande desafio e o que vai determinar ele sair do ponto 0 para o ponto 100 se chama cultura. É você ser exímio na contratação e no treinamento. E você falou algo interessante assim, que o grande lance da franquia é treinamento. Então, existem, obviamente, algumas premissas básicas para quem quer adquirir uma franquia, né, ele conseguir fazer aquele negócio ter muito sucesso, porque as pessoas têm a seguinte visão. Às vezes é melhor botar um dinheiro num negócio que já está pronto, que está consolidado, está validado, alguém já sabe o caminho das pedras, do que eu começar do zero. Só que essa pessoa que compra a franquia, ela também tem que ter um perfil. Né? Então você tem o cliente, que é quem vai comprar a franquia, e você tem o cliente que compra o produto do franqueado. Né? Se você pudesse falar assim, cara, existem algumas premissas básicas para ser um franqueado de sucesso. Uma delas você já entregou aqui, que é a parte de treinamento. Mas como que vocês avaliam hoje? Falar assim, cara, esse cara tem fit para ser um franqueado de um business meu? Eu acho até, Ravel, assim, que as pessoas às vezes me procuram, Alexandre, eu tenho um negócio que eu quero ser franqueador, você me ajuda, e é tão complexo, e a mortalidade de uma franqueadora pequena para ela se tornar grande é gigantesca, porque é muito difícil você conseguir replicar um modelo de negócio. E muitas vezes o franqueado acha que replicar esse modelo é o que vai corrigir alguma inconsistência que ele tem na operação dele que começa. Então, você ser franqueador é um negócio muito difícil. Né? É fácil você formatar, tem várias consultorias que fazem isso, pegar, contrato de franquia, COF. Isso é importante, mas isso todo mundo pode ter, pode fazer. Agora, você ter um modelo de negócio que gere uma rentabilidade, que dê lucro para o empresário que você consiga replicar, é muito difícil. Então, eu acho que tem muita gente que devia olhar para o potencial de crescer como franqueado. E eu tenho, nos Estados Unidos, sempre é uma referência no mercado americano, eu tenho franqueados que têm ação negociada em bolsa, que são gigantes que têm ação negociada em bolsas. Eu tenho franqueados no Brasil já que faturam 300 milhões por ano. Uau.
a minha operação como franqueado, a soma delas, eu estou faturando já 20 milhões por ano, a soma de todas. E é um caminho que é muito mais possível para muito mais gente. É uma Né? diversificação também, né? Você vai ter um franqueador para, sei lá, para cada 100, 150 franqueados. Então, é um caminho muito mais possível para muito mais gente. As pessoas só têm que saber fazer direito. Né? Então, voltando um pouco para a tua pergunta, eu acho que para você ser um bom franqueado, você primeiro tem que estar disposto a trabalhar, né? Tem que estar disposto a executar. Tem que entender que você é um elo dentro da franquia, um elo importante para... Precisa trabalhar como qualquer outro negócio, né? Isso. Só que é um trabalho seguinte, focado só numa área. Por exemplo, eu tenho uma loja de sapatos, que é a Usaflex, calçado feminino. O que eu entendo de calçado feminino? Nada, não entendo nada. Qual que é a coleção que vai ter, qual que é a cor. Eu não me preocupo com isso, porque esse não é o meu papel. Esse é o papel da franqueadora. Então, quem entra também nesse mercado tem que entender qual que é o papel de cada um. Senão ele tenta fazer o papel da franqueadora e esquece de fazer o dele. Então, agora o que eu entendo? Eu entendo que de formar uma equipe, formar um gerente e formar vendedores. E trabalhar para essa equipe vender o máximo daquele produto que eu estou trabalhando. Então, eu como franqueado, não faz diferença muito eu gerenciar uma Usaflex, um Aramis, uma Biomundo. Não importa. A Biomundo é a mesma coisa da Usaflex. Eu tenho um produto que é escolhido pela franqueadora. Esse trabalho quem faz é a franqueadora, lançamento, negociação com o fornecedor. Agora, eu preciso ter uma equipe de venda gerenciada por alguém. E com isso eu posso ter qualquer negócio. Então, amplia muito. Né? Então, o benefício de ser franqueado é esse. Que o core business tem alguém que tem volume, que tem conhecimento, que tem alguém fazendo isso, que é o mais estratégico até. O que você precisa fazer é aquela gestão no ponto de venda. E se você fizer bem aquilo, você pode ter várias franquias de vários segmentos, porque aquilo é muito similar de uma franquia para outra. Né? Então, eu acho que o bom franqueado é aquele franqueado que entende isso, que ele entende o papel dele dentro dessa engrenagem, que deixa e confia a franqueadora fazer o dele e tenta fazer com perfeição a parte que cabe a ele. Agora, é importante, isso eu sempre falo, para ter sucesso, escolher a franqueadora direito. Né? E muita gente escolhe a franqueadora de forma errada. Né? Então, tem alguns pontos importantes. Quais são esses pontos de assertividade? Tem alguns. Né? Você sabe que até eu dava um curso para isso. Eu tenho que voltar a esse projeto. Eu ensinava as pessoas a escolherem a franquia certa. Só que aí é tanta coisa que a gente acaba deixando de fazer. Foi na época que a gente está vivendo, que para quem muito brasileiro está com investimento, renda fixa é o que está pegando hoje. A pessoa pode diversificar com franquia. E tem muito mais rentabilidade do que renda fixa. Então vamos lá, algumas dicas. Primeiro, o time. Tem um time certo para se entrar numa franquia. Não pode ser muito no início. Tem gente que quer uma ideia nova, algo que é totalmente diferente. Aí o cara monta uma franquia diferente. Paleta mexicana. Paleta mexicana. Nunca ninguém... não tem nada demais, o produto só é quadrado e não tem essa cultura. Então, às vezes, as pessoas querem algo diferente. Eu gosto do tradicional. É o que você falou, educação, moda, alimentação. Eu gosto do tradicional. Eu tenho uma loja de alimentação, né, Girafas Biomundo, e moda. Não tem nada mais tradicional do que isso. E dá certo. Mas voltando aqui, timing, você tem que entrar no tempo certo. Não pode ser muito no início. Né? Eu sei que é difícil para o franqueador ali no começo vender franquia, mas ele tem que tentar. Mas como franqueado, você vai escolher uma franquia que ainda não tem um modelo de negócio muito testado, o risco de você errar é muito maior. Mas também não pode ser muito depois que o ambiente já está muito ocupado. Então, por exemplo, você tem um Girafas aqui em Brasília hoje, tem uma Biomundo em Brasília, já passou do time. Não está mais no time porque não tem mais espaço. Mas você entrar numa franquia com 2, 3 lojas aqui, eu acho que é muito cedo. Então, você tem que entrar na crista da onda ali. Quando a franquia já passou da fase de teste, já tem 100 operações no Brasil, 50, 100 operações no Brasil, já tem uma robustez até financeira, a empresa, um back-office bem feito, mas que ainda tem tempo, tem lugar para crescer. Então, esse time é importante. Né? Essa questão do segmento é o que eu já falei, né? Tentar buscar um segmento que já tenha mercado.
Não tente se aventurar num negócio ultra inovador. Pode dar certo? Pode, mas vai ser 1 em 100. O cara que quer entrar nesse negócio, o que ele está querendo? Ele está querendo reduzir risco. Então, vai para os segmentos tradicionais, né? E entra na franqueadora e entende qual que é a capacidade de geração de resultado dela, qual que é a escala, né? Quanto maior, quanto mais escala ela tiver, melhor vai ser um benefício para o franqueado, né? Os girafas hoje compram hambúrguer toneladas por mês para todas as franquias e o franqueado na ponta tem benefício disso. Então, a capacidade de gerar valor em relação ao custo da mercadoria que está sendo vendida, capacidade de investimento em marketing, né? Quanto mais for o fundo de marketing, em vez de você olhar, o fundo de marketing é 2% e você não gostar de pagar aquilo, não. Vê qual que é a arrecadação total do fundo de marketing, porque aquilo é dinheiro que está indo para a sua marca. No geral, são 20 milhões que são investidos por ano em marketing. Então, isso gera, né, um benefício para todo mundo. Então, é importante olhar a capacidade de escala que vai se transformar numa geração de resultado para o franqueado. E, por último, você entender qual que é o seu papel ali dentro, como eu falei antes, né? Qual que é o trabalho que você vai fazer. Mais do que você ter uma habilidade pelo segmento, por exemplo, gostar de brigadeiro, eu vou abrir uma brigadeiria. Eu acho que é muito restrito isso. Você vender só brigadeiro, você tem que vender muito brigadeiro. Não é isso. É você entender a atividade. Como eu falei, vender sapato feminino, eu vendo. Eu não preciso entender de sapato feminino. Eu preciso entender do gerenciamento de vendedor. Essa é a atividade. Então, a pessoa tem que entender. Outro dia, um professor veio me falar que ele queria montar... Até nesse curso de como escolher a franquia certa, ele veio falar, não, como eu sou professor, eu estou pensando em montar uma escola de inglês. Aí eu falei, como franqueado, você vai dar aula? Ele falou, posso dar, mas eu acho que talvez não, talvez isso não seja mais importante. E o que eu falo isso não é nada importante. Para você ter uma escola de inglês, você tem que aprender a vender matrícula. E a coisa mais frustrante para um professor que é mais acadêmico e tal, deve ser o estresse de ter que vender um tanto de matrícula e ir atrás dos alunos para fazer a turma mínima para o negócio ser sustentável. Então, para quem vai abrir uma escola de inglês, ele tem que entender que o papel dele vai ser vender matrícula e não dar aula. Então, quando você for escolher a franquia, é importante você não se iludir, né, com o produto final, porque o seu tipo de trabalho, às vezes, não tem nada a ver com o produto final. Tem que haver com essa atividade que você tem que fazer para o negócio gerar resultado. Não, extraordinário. Eu peguei 2 fichas poderosas aqui que você falou o seguinte, né? Você não precisa entender do sapato, você precisa entender de gente. Tem muito empresário que às vezes fala isso para mim, né? A gente atende hoje, esse ano a gente falou diretamente com quase 4.000 já empresários, né? A gente cresceu muito. E muitas vezes o cara fala assim, cara, eu não tenho mais saco de falar com gente. Eu falei, então é melhor fazer um concurso público, se você não for herdeiro, arrumar outra coisa, porque a empresa nada mais é do que a gestão de gente. Né? O CNPJ é a junção de vários CPFs. E aí você falando exatamente isso, né? Mas é interessante, porque o óbvio precisa ser dito. O que você falou é bem óbvio, mas não é claro para a maioria das pessoas. Cara, eu tenho que entender de gerenciamento e de vendas. E o segundo ponto que você falou, que é bem interessante, é que muita gente olha para a BRL, que é a empresa, né, que é dona do Infusão, do Iron, né, a empresa mãe que é dona desses produtos, e muita gente fala assim, cara, vocês ficaram muito bom em imersão, vocês ficaram muito bom em conteúdo de educação corporativa. Também ficou bom, porque se o produto não for bom, não tem aceitação de mercado. Claro. Mas o que muita gente não entendeu é que a gente ficou exímio em marketing e vendas. Porque o que adianta você ter um produto extraordinário se não consegue chegar até as pessoas? Então, quando a gente olha para o nosso time de Inside Sales, que eu considero hoje um dos melhores times do Brasil, a gente até abriu uma imersão nova somente sobre vendas, porque algumas pessoas que entenderam isso vieram até a gente, né, justamente perguntar, cara, como que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Né, então, como que vocês conseguiram em 2 anos e meio chegar ao número de faturamento que a gente chegou? Né? A gente cresceu anualmente do primeiro ano para o segundo ano 232%, e a gente dobrou de tamanho agora nessa reta de terceiro ano, né? Então, parabéns. Aonde que a gente chegou nisso? A gente ficou exímio em marketing e vendas, testando canal de aquisição o tempo inteiro, testando canal de tração e entendendo o que funcionava e o que não funcionava. E essa cabeça de olhar e falar, cara, eu tenho que entender de gente e eu tenho que ser muito bom de vendas, né? E geralmente o acadêmico ou quem não está nesse core diário passa mal com a empresa, né? Tem um dado interessante no Brasil que muita gente sabe que 64% das empresas elas não passam do 5º ano.
E das que passaram, 72% vão fechar com 10 anos. E eu fui estudar exatamente, né, desse ano 1 para o ano 10, por que tantas empresas fecham? Existem 2 fatores que fazem essas empresas fecharem. E muita gente fala, é gestão, não, é precificação e falta de capacidade de vendas. Porque o cara abre um negócio, a brigadeiria que você falou, ele começa a vender para os amigos, eu tenho muitos amigos, tenho isso. Só que chega num ponto que se você não aprender a atrair as pessoas e aprender a converter no ponto de vendas, você não escala o negócio. Você não vai vender para os conhecidos o resto da vida. Você vai vender para os conhecidos ali no primeiro, segundo mês. Na verdade, você tem que abrir um negócio pensando o seguinte, eu não conheço ninguém. Eu tenho que saber como atrair as pessoas. E esse dado mostrou o seguinte, cara, existe uma lacuna gigantesca na educação corporativa, na educação empresarial, que nós precisamos ser exímios vendedores. Então, ou seja, não existe como empresário não gostar de vender. E eu costumo dizer, é melhor você... Porque muita gente fala assim, cara, o negócio é que quando a gente começa a ligar demais para uma pessoa, começa a insistir, parece que a gente está sendo chato. E, na verdade, você é chato. Só que é melhor você ser um chato com as contas pagas do que você ser um gente boa falido. Exatamente. Né? Então, acho que essa ficha que você trouxe é muito da mentalidade. E aí a gente estava conversando aqui antes da câmera ligar, né? Como que você faz tudo isso? Né? Como que você foi construindo? Como você falou do modelo do sócio-operador, você falou da gestão. Então, hoje você consegue abrir mais negócios, você consegue ter mais renda vindo de um monte de lugar, justamente porque tem essa mentalidade, que tem que ter alguém, porque você não está operando todo esse negócio, Isso. né? Isso, não, sem dúvida. Primeiro que tem a linha do tempo, né? Eu fiz muitas coisas durante um longo período de tempo. E segundo, que é isso, né? Inclusive, eu saí da gestão direta como CEO do Girafas lá atrás, isso foi em 2016, um pouco para eu ter liberdade de fazer negócios, porque ali eu estava no papel mais de executivo. E não tem. Você é presidente de uma franqueadora do porte do Girafas, realmente falta tempo para você pensar em empreender e fazer outras coisas. Você é o empresário e você é o executivo da sua empresa. São 2 papéis diferentes até. Você pode ser um empresário e péssimo executivo, você pode ser bom nos 2, ou você pode ser um bom executivo e péssimo empresário. Eu acho até que eu sou bom nos 2, já fui os 2, mas hoje o meu papel preponderante é como empresário, né? Então, hoje eu participo de muitas empresas como conselheiro, principalmente essas startups, não me envolvo nada na operação. Todas as franquias que eu tenho, né, que são mais de 10, esse bolo que tem um faturamento interessante de várias marcas, eu tenho um sócio operador, que é sócio mesmo, ele investiu comigo, mas que ele ganha um prolabore para ele. E ele está no dia a dia. Para ele ficar no dia a dia. Prolabore. Mas eu estou 100% envolvido, então isso não quer dizer que eu largo, né? Todo dia eu sei o que cada lojinha dessa vendeu, todo dia. Eu não estou lá no dia a dia, mas eu estou envolvido. Qualquer coisa eu ligo, me envolvo em algumas negociações. Quando é para abrir uma nova loja, eu me envolvo na negociação da abertura. Então, eu me envolvo bastante, mas eu não estou no dia a dia, controlando o gerente, falando com a equipe. Então, eu tenho um sócio que exerce o papel de executivo também. Você está mais no estratégico. Isso, estou mais no estratégico e mais distante. Hoje eu me envolvo mais no dia a dia executivo da Biomundo. Aí eu me envolvo, porque precisa. É uma franqueadora. Envolve franqueado, ser franqueador demanda muito, né? Você tem responsabilidade sobre toda a cadeia de franqueado. Aí você precisa conhecer a fundo o negócio, né? É diferente do que eu falei lá da Usaflex, que eu não preciso entender esse sapato. Da Biomundo eu preciso entender o que está acontecendo com o mercado de produtos saudáveis, quais são os lançamentos. Capilaridade de produto, quantidade. Isso, quantidade de negociação com fornecedor, abastecimento, distribuição, novidades, né? O que está sendo aprovado lá para a Anvisa, que a gente pode colocar primeiro. A gente colocou, foi uma das primeiras redes a colocar melatonina na nossa rede, que depois... Isso tem uns 2 anos que foi liberado pela Anvisa. Então, você tem que estar 100% envolvido. A saber o que, todo dia, eu sei o que cada dessas 150 franquias vende. Diariamente eu recebo um relatório de venda de todas as lojas. Aí é um tipo de envolvimento diferente, né? Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é. Se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião. A qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário, você é um empresidiário. Mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0.
uma imersão de 3 dias presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. Hoje, então, boa parte do teu tempo está lá na Biomundo. Hoje, boa parte do meu tempo está lá, né? Então, mas mesmo assim, o CEO enfim, que tem mais responsabilidade, que demanda mais tempo, inclusive é o Edmar. Eu estou junto com ele, cuidando da parte de franquia, ele de todas. Então, ele coloca mais tempo ainda. Então, ele está na frente. Então, mesmo da Biomundo, é sim onde eu ponho mais tempo, é sim onde eu gasto um tempo como executivo, mas eu tenho toda uma estrutura de suporte também, senão não poderia ter todos os outros negócios que eu tenho. E, na verdade, o que te formou como executivo foi a mão na massa, né? Isso. Você, obviamente, estudou, se capacitou, mas o dia a dia... Mas o dia a dia é que você aprende no dia a dia. É no fogo, né? É no fogo que a gente é forjado, é a melhor faculdade. Eu estudei muito, né? Eu sou mestre em administração pelo INSPER, então foi uma experiência muito grande. Eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto da academia. Isso ajuda pra caramba, mas você aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Né? Então não tem outro jeito. Você vai ser um bom executivo mesmo executando, tendo a experiência, a vivência, tomando as decisões, errando, né? Eu errei muito na minha carreira e cada erro pelo menos é um aprendizado. É um diploma. Né? Exatamente. Cada erro é um diploma. E isso faz com que você ganhe aquela casca grossa para ir em frente e aguentar as turbulências. E você pegou aí 10 anos de crescimento, e a gente sabe que crescimento é máquina de maluco, né? Porque você começa a fazer um monte de coisa, talvez nova, que você não sabia, porque as habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão te levar para o próximo nível, né? Então, chegou em 2015 o reconhecimento pela Forbes, né? Que você foi eleito ali como o melhor executivo no segmento de alimentação. E aí, em 2015, você recebeu? Conta aí como é que foi receber esse... Foi muito legal, porque foi um prêmio, um reconhecimento em cima de um trabalho muito grande, né? Como eu falei, é muito desgastante se liderar uma empresa franqueadora. Eu acho que as outras também, eu falo franqueadora porque é onde eu vivo, né? Com certeza os outros segmentos também são, porque você tem essa responsabilidade com os franqueados, então toda decisão que você toma impacta uma rede inteira, tem um desafio grande de comunicação, muito grande, porque você tem que decidir um caminho e todo mundo tem que ir, se você for sozinho não adianta nada, e você tem que convencer, são muitos encontros, convenções, assembleias, uma equipe muito grande, né? Então foi importante, eu acho que foi assim, um prêmio legal que acabou valorizando, né, essa minha jornada como executivo. Extraordinário. E assim, a gente sabe que depois de um certo tempo empreendendo, né, quando você atinge o sucesso financeiro, depois que você resolve as contas, você começa a vislumbrar novos planos. Aí é equity, porque chega não tem um número mágico que contam por aí, que depois de 50 milhões de 10 milhões de dólares, né, 50 milhões de reais, nada mais muda. Muda só o tamanho do jato. Mas o condomínio que você vai morar talvez seja o mesmo condomínio do cara de um bi, a escola do menino não muda mais. E a gente sabe que você já resolveu boa parte da parte financeira, está resolvido. Quais são os teus planos futuros? Porque você já está com 2 big empresas na mão, uma startup que foi vendida por um valor relevante para a Unilever. Hoje o Alexandre está olhando para onde? O que você está vislumbrando de próximos passos? É crescer, ter mais número de franquias, para ter mais renda também, imagino que seja isso. Mas para onde que o Alexandre, como executivo, como conselheiro, como investidor, para onde que você está olhando? Eu acho que eu preciso concluir essa jornada, né, como franqueador na Biomundo, né, que como a gente falou aqui, é algo que eu me envolvo mais. Eu acho que é uma jornada aí, que dura aí de 5 a 10 anos. E o plano futuro é realizar a operação. Isso, não com esse objetivo específico, né? Podendo ser isso, ou então deixar na mão de executivo profissional, né? E fazendo o negócio crescer. Não necessariamente é isso.
Isso pode ser, e a gente espera que seja até uma consequência. Mas depois eu queria colocar um pouco mais de tempo, né, para a pessoa física, para os meus filhos. Sempre vou estar empreendendo. Quero ter mais franquias, né? Hoje eu tenho mais de 10 franquias, né, de outros segmentos. Então, quero ampliar isso porque é um tipo de trabalho que eu acompanho, mas eu não tenho que ficar no dia a dia diretamente, né? Como eu falei, eu tenho um sócio que cuida da operação. Então, isso me faz, né, eu continuar recebendo, né, renda eu acho que todo mundo tem que buscar um tipo de renda mais passiva, né? E esse é a forma que eu encontrei. Tem gente que vai para imóvel, tem gente que vai para aplicação financeira, tem até gente que me liga, Alexandre, pô, vem investir com a gente aqui e tal. Eu falo, cara, aplicação financeira não é o meu negócio. Meu negócio é investir em Tu franquia, não, como tu tem franqueado. o pouquíssimo do que você tem tá lá, Muito pouco. A maioria do que eu tenho em business. tá em business, tá em loja. E agora mesmo eu tô entrando na Aramis, eu tô entrando já com a negociação para 3 lojas, né? Isso aí vai um investimento aí de 4, 5 milhões. Então vai muito nisso. E quero participar, né, de forma menos ativa no dia a dia, mas mais na parte estratégica de outros projetos que podem surgir e alguns que estão aí começando, como a Me Protege, né, que é essa franqueadora que eu acho que tem um potencial grande, né, de chegar aí rapidamente a 1.000 franqueados aí. A gente já vendeu mais de 1.000 vidas, trabalhando só esse ano, já são 20 franqueados. Eu acho que a gente consegue chegar aí a 150 franqueados, é a nossa meta até o final do ano que vem, já com a venda aí para cima de 5.000 vidas. Então, isso também me motiva, né? Trazer a turma boa para fazer o trabalho que eu fiz em algumas empresas. No caso da minha Protege, são aqueles meninos que vieram do Mania de Passar, mas está lá dando as ideias e orientando e encontrando os Mas esses meninos caminhos. estão com a cabeça boa, botaram um cheque no bolso, É, resolveram a vida, agora é é, para vir para o próximo. mas são muito novos ainda, são bem mais novos que eu. Você está com quantos anos? Esse cheque foi bom, eu imagino, não sei nem exatamente o valor, mas eu sei que foi bom. Mas também foi um cheque que não resolveu 100%, né? O que é bom também. Acho que eles estão atrás de um cheque maior ainda, e eles estão muito focados na Me Protege. Tu está com quantos anos, Alexandre? Estou com 43, acabei de fazer, semana há 15 dias atrás. E tu está com quantos filhos? Estou com 2. 2 filhos, coisa boa. Bom, e nessa rotina que você falou aí, de vários negócios, né? Acho que o maior ativo que todos nós temos é tempo. Eu costumo dizer que tempo é vida, né? Quando eu falo muito, né? Gente, tempo é o quê? Faço assim, muita gente fala, tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. Porque você poderia estar agora com teus filhos, com a tua esposa, com teu marido, tu poderia estar com teu pai, com tua mãe. Então, tempo é vida. E a gente sabe que a jornada empreendedora, na verdade, não existe essa estabilidade, muito menos a jornada de aprendizado, né? E da onde que o Alexandre se alimenta? Quem são os teus mentores? Qual é a tua influência? Aonde você busca se capacitar? Porque a gente sabe que, cara, o negócio ele é um organismo vivo, né? Ele não para de se mexer, ele não para de ter inovação, né? Tenho um privilégio, né, de ter como mentor aí o Luiz Lobão, né, ex-diretor da HSM, um gênio. Mandei um áudio para ele hoje de manhã perguntando uma determinada situação. E a gente eu falei de futuro, né, com ele, sobre inteligência artificial. Ele falou assim: Ravel, faz só uma correção no que você falou. Não tem mais futuro. Quem não está usando inteligência artificial já ficou para trás, né? Então, ele estava me dando essa diretriz. E aí, aonde que o Alexandre arruma tempo para se atualizar? Aonde são as suas fontes? Quem são os teus mentores? Uhum. Compartilha aí com a gente. Assim, eu gosto muito de ler, eu leio muito, né, a história, né, de quem já chegou lá na frente, quem está um pouco mais distante da gente, né, essas pessoas que revolucionaram o mundo aí, desde Steve Jobs, né, até agora o que o Elon Musk está fazendo no mundo inteiro e o risco que ele correu para chegar aonde chegou, ele correu um risco muito grande, né? Então, tem coisas que inspiram a gente, alguns outros empresários, vários, né, brasileiros, que também construíram coisas incríveis e tomaram riscos enormes. Mas, assim, eu tento me estimular muito no dia a dia, com as pessoas que estão próximas. Aprendi muito na época dos girafas com meu pai, que intuitivamente, né, é o que a gente falou, né, aprendendo no dia a dia com os negócios. Uma pessoa que sempre foi uma referência muito grande para mim. Esse negócio do franchise
começou muito junto com ele, né, dentro desse negócio dos girafas, que ele até hoje está envolvido. Então, o foco dele é muito grande. Ele só pensou em girafas a vida inteira. Então, Mas ele não está na operação mais, né? hoje ele até está na frente da operação também. Ele ficou muito tempo nos Estados Unidos, né? A gente fez um investimento grande lá. A gente chegou a ter 11 lojas lá. Ele passou alguns anos morando lá, mas recentemente ele até voltou. Então, ele sempre esteve envolvido no girafas e continua. O próprio Edmar, que é meu sócio na Biomundo, que é um cara com a história de vida incrível, né, que cresceu muito também por conta própria, né, alguns outros. Eu tive sócios incríveis também. O Eduardo Pires, ele foi vice-presidente do Goldman Sachs em Nova York. Ele é um amigo meu pessoal. A gente foi sócio de alguns negócios que nem deram muito certo, mas a gente aprende demais. E até hoje eu pego muita referência dele. Grande amigo meu, Léo Bortoleto, que foi fundador do Clube de Permuta, que eu estou junto com ele aqui. Então, também tento aproveitar muito do conhecimento de quem está do nosso lado, né? Eu acho que, independente do tamanho do que a pessoa chegou, eu acho que a trajetória, às vezes, é muito similar. E eu acho que a gente tem que olhar para quem está próximo da gente também, para a gente extrair ao máximo, até para quem está trabalhando com a gente, que todo mundo tem uma habilidade diferente, né? Então a gente tem que ter a capacidade de aprender todo dia, né? Com quem está fazendo, com quem está do nosso lado, porque tem uma hora que muitas vezes as pessoas chegam e ficam acomodadas, né? Acham que sabe tudo e é nessa hora que às vezes tomam um tombo. A gente nunca sabe tudo, tem muita coisa para saber. A gente pode até ter um conhecimento superficial sobre muita coisa, mas a fundo, específico, a gente não sabe muita coisa. Então a gente sempre tem que aprender com os outros. Né, eu falo muito isso, né, que a oportunidade, que quando você tem a oportunidade de caminhar do lado de gente competente, cara, vale mais do que dinheiro. Né, eu também tenho um sócio em outros negócios que eu tenho. Né, recentemente agora eu estou entrando num novo negócio, vou poder falar em breve. E os sócios dessa operação são caras gigantes, né? Então você está no grupo no dia a dia, vendo como é que roda um contrato, a habilidade de construir, como é que os caras são ágeis para fazer, como que eles pensam. Então eu falo que isso aí, cara, vale mais do que dinheiro, né? E a empresa também é essa promotora, né? Porque quando você atrai bons talentos para a empresa, bons talentos chamam outros talentos, né? E gente competente quer trabalhar do lado de gente competente. E eu costumo dizer, quando você cria essa cultura de ter gente competente trabalhando junto, o 6,5 automaticamente ele não fica, ele vai sendo expurgado, né? E aí você pegando o gancho que você falou, que a trajetória às vezes é muito parecida, né? E eu costumo dizer que chegar em determinados patamares empresarialmente é um único fator, né? Eu falo que é esse aqui, né? É estômago, por 2 motivos. A capacidade que você tem de digerir as buchas do dia a dia e o teu apetite para continuar crescendo. Então, o empresário ele tem que ter estômago. Se ele quiser chegar longe, ele vai ter que ter essa capacidade de se resolver. Porque o dia a dia, cara, é obstáculo, é bucha, é novidade. Né? É igual quando você já pedalou? Fez ciclismo? Eu já pedalei muito, mas eu gosto mais de mountain bike. Mountain bike. Bom, eu no triatlo, a gente fala que o maior risco que o triatlo tem é bicicleta. Você está na rua pedalando. Né? Eu falo que às vezes você está ali clipado na bicicleta, você está bem firme na bicicleta, a avenida tem uma BR, tá maravilhosa. Aí, de repente, quando você olha assim para trás, vem um ônibus. Aí o ônibus passa. Uau! Irmão, turbulência é grande. Não, aquela hora ali, você se treme todinho, dá frio na barriga, você fala, meu Deus do céu, é uma situação nova. E eu falo que empreender é como isso, né? Você tá clipado na bicicleta, cara, você tá ali no tapete, tá plano, o negócio tá ali, e de repente, uau, chega uma situação, você fala, e agora? Né? Como que eu resolvi isso? Então tem que ter estômago, né? Negócio você tem que estar preparado, porque eu falo o seguinte, você falou um ponto importante, tem que ter alguém focado na operação no dia a dia, resolvendo as buchas do dia a dia, olhando de perto o negócio, né? Alguém que está ali no tático, operacional, e alguém que está no estratégico. E muito se fala em work balance, né? Em ter uma vida balanceada, e eu não gosto eu não acho que existe esse ponto de corte. Eu acredito que nós somos eternos equilibristas, né? E para quem é casado, para quem tem filho, para quem tem pai, mãe vivo ainda, a gente sabe que você vai equilibrando os pratos para aquela determinada situação. E tem uma frase muito interessante na filosofia que diz que toda escolha tem uma perca. Toda escolha tem uma perca, né? Então,
para uma escolha que você faz, algo você perdeu com toda a certeza do mundo. E, obviamente, vai ter os seus ganhos. Mas você tem que ficar equilibrando os pratos de vida pessoal, profissional. Um negócio no início, às vezes, demanda muita energia, não tem jeito, não tem mistério, né? Às vezes eu vejo na internet algum guru aí falando, né? Compra meu curso que eu vou te ensinar como trabalhar 4 horas por semana e enricar. Para mim tinha que ser preso. Esse cara tinha que ser preso e exterminado da sociedade, o curso dele. Porque não existe, o dia a dia demanda. E como que o Alexandre enxerga esse equilíbrio entre diversos business e vida pessoal? Como é que é a tua matemática de equilíbrio? Porque eu acho que, no fim das contas, o que a gente quer mesmo, né? A máxima se a gente pega a pirâmide de Maslow lá, tem as necessidades fisiológicas, tem de reconhecimento. No final das contas, a gente quer viver bem, não se preocupar com o dinheiro, ser feliz e proporcionar uma vida boa para a família. E, obviamente, lá na ponta da pirâmide é o legado. Como que você faz para equilibrar isso aí? Eu acho, Ravel, que são fases da vida, sabe? Tem fases que você está mais desequilibrada para um lado, para você colher o fruto e ficar um pouco mais equilibrado naquilo para o futuro, né? E cada pessoa é de um jeito também, né? O que as pessoas gostam de fazer é de um jeito. Tem gente que é tarada por trabalho e, por mais que ganhe dinheiro, ele vai viver naquilo porque é aquilo que ele tem prazer, né? E eu tenho muito prazer no trabalho, mas eu preciso ter outras coisas também. Aquilo, só o trabalho, não me satisfaz. Então eu preciso. Eu tenho um filho, eu quero investir em tempo neles, na convivência. Eu gosto muito de levar uma vida saudável, então eu preciso dar tempo para o esporte, para a atividade física. Eu faço atividade física todos os dias. Então, agora tem gente que isso não é importante para ele. Então, cada um tem que entender o que é importante para ele. Falando de mim, eu investi muito tempo em trabalho. Eu sou uma pessoa, eu trabalhei demais. Eu sou assim, sempre trabalhei 12, 13 horas. Ainda mais quando eu assumi a presidência do Girafas, aquilo para mim foi um desafio muito grande. Então foram anos de muito trabalho, trabalhos intensos. Aquela época que você engorda, que você faz menos atividade física. Eu tinha filho pequeno, recém-nascido, eu ia todo dia, segunda de manhã, eu acordava 7 horas da manhã, eu pegava um voo para São Paulo, que o escritório é lá, e eu voltava quinta à noite. E sexta-feira eu trabalhava do escritório aqui de Brasília. Então eu ficava de segunda até sexta, que eu chegava, meu filho já estava dormindo, sem ver o meu filho. Passei isso mais de 10 anos na minha vida, dentro desse ritmo muito intenso. E isso faz parte. Se você quer construir algo, é o que você falou, empresa pequena, começando, não tem jeito. Em algum momento você vai se desequilibrar. Isso não era equilibrado para mim, mas eu fiz esse investimento, construí minha carreira. Junto com Girafas, eu fui presidente do Instituto Food Service Brasil, mais trabalho, né, sem ganhar nenhum dinheiro, mas era um instituto que, inclusive, trabalhou muito para a reforma trabalhista que saiu alguns anos atrás aqui. A gente vinha... era um instituto que estava McDonald's, Burger King, Girafas, Outback, Nestlé, Unilever, todo mundo. Depois teve a ABF. Então, coloquei muito tempo nisso. Hoje, eu tento já balancear mais. Eu levo uma vida muito mais balanceada. Eu vou para São Paulo uma vez por mês, né? É uma diferença grande. Eu consigo já dar muito mais tempo para os meus filhos de convivência do que dava antes, né? Ainda, óbvio que de uma forma ainda um pouco limitada. Eu consigo fazer uma atividade física todos os dias, acordo cedo, né? Eu acho que é um hábito que é importante para mim. 6 horas eu estou acordando. Hoje, eu joguei beach tênis hoje, de 6 às 7. Aliás, desculpa, eu acordei às 6, eu joguei de 7 às 8. Então, 9 horas já estava ativo, mas joguei de 7 às 8. Malhei ontem de 7 às 8 da noite. Então, assim, eu consigo fazer, mas quero, daqui a 5, 10 anos, ainda equilibrar isso de uma forma melhor para mim, né? Ainda colocar um pouco mais de tempo, ainda viajar mais, né? Hoje eu devo tirar 2 semanas, no máximo 3 semanas de férias por ano. Talvez daqui a 5, 10 anos queira equilibrar isso um pouco mais. Então, você tem que entender o que você quer, mas você tem que saber que aquilo tem que ser um objetivo. Se você tentar colocar esse objetivo no começo da sua vida, você não vai conseguir chegar nele nunca. Então, você tem que saber que, em algum momento, como você falou, você tem que tomar uma escolha e isso vem uma renúncia. E essa renúncia você tem que saber lidar bem com ela durante um tempo, saber que esse é o foco.
Então, eu acho que é isso. Em algum momento, eu quero ter uma vida um pouco mais equilibrada, e para isso eu tenho que me envolver menos na operação e gastar até mais, para poder até ter mais tempo de gastar na questão estratégica, novos negócios, coisas que até podem até no final gerar até mais retorno financeiro para mim. Mas tudo é um caminho, né? A gente tem fases na vida, como eu falei. Isso é verdade, tem que saber identificar, né? E você Ah, falando isso, né, de identificar a fase que está e falar, cara, eu preciso botar energia nesse negócio para lá na frente eu poder colher um pouco sobre isso, né? E é interessante porque a gente estava fazendo uma seleção aqui de algumas vagas e aconteceu isso hoje. E aí essa vaga em específica, eu falei, não, eu quero eu tocar, porque a gente sempre bota o head da squad para contratar a pessoa. Então, é direção de arte, quem contrata é quem cuida daquela squad. A parte de vídeo, quem vai validar é o Ciro. Então, eu falei, não, eu queria muito, porque era uma pessoa de copy. Então, eu falei, não, traz esse aqui que eu quero falar. E aí a menina tinha 22 anos. Aí ela mandou assim para mim, é presencial? Aí eu até brinquei, falei, não, é híbrido, segunda a sexta, trabalho aqui, sábado, domingo, tô trabalhando de casa. E aí ela falou assim, não, na fase de vida que eu tô, eu só aceito se for home office. E eu me perguntei, 22 anos, que fase de vida é essa, se é a fase que você está de construir agora? Né? Não tem como, parte da tua formação aí foi o dia a dia, foi vendo teu pai, foi vendo outros executivos, você vai aprendendo ali porque você está... Eu acho que isso é importante você estar falando. A geração de hoje, ela quer criar um estilo de vida ideal para ela muito cedo, sem ter construído. Ela pode querer isso, acho que isso pode ser um objetivo, é o que ela gosta, ótimo, mas você precisa construir isso, isso tem que ser uma consequência, e essa consequência às vezes leva anos, né? Não tem jeito. E aí, obviamente, ela nem passou para a próxima fase, né? Porque eu acredito, eu sempre fui assim, eu não acredito no modelo de home office, porque muito do que eu aprendi, muito do que eu sou, muito do que eu vejo os grandes empresários que eu tenho hoje foi no dia a dia, ouvindo, vendo, você vai aprendendo, né? Ele tem um limite ali para a geração de cultura do negócio. Mas o que você falou é interessante, né? Porque é uma fase da vida, né? Agora tu está colhendo muito do que você lá atrás e nem por isso você deixa de ter uma rotina de investimento na tua saúde, no esporte, na tua família, em novos negócios e por aí adiante. Na vida a gente ou está crescendo ou a gente está regredindo. Bom, para a gente ir para o nosso encerramento final, aqui no final a gente sempre fala o seguinte, imagina que esse podcast aqui ele vai chegar para os 4 cantos do mundo e o mundo inteiro vai ouvir. Se o Alexandre pudesse deixar uma mensagem final, qual que seria essa mensagem para o mundo aí? Vamos lá, é tanta coisa, né? Eu sempre gosto de colocar o papel de empreendedor nessa visão final. Se você está me acompanhando, acompanha o Ravel aqui, porque você está relacionado com de alguma forma com uma empresa, com o empreendedorismo. E a mensagem que eu deixo aqui no final é que o empreendedor é talvez a principal engrenagem de uma nação, né? É quem gera a riqueza de um país. É o nosso ato de assumir o risco em fazer um negócio que vai fazer com que a gente transforme alguma coisa que custa 10 e vende por 20. Essa transformação, isso é o aumento de riqueza de um país. Eu comprar isso aqui por 10 e vender por 20, essa diferença de R$ 10 vai gerar emprego, vai pagar salário, vai pagar imposto, vai sustentar o governo, vai aumentar a qualidade de vida do mundo inteiro. E é por isso que a gente, em 100 anos de capitalismo, a gente saiu para um mundo cheio de doença, com a expectativa de vida de em torno de 40 anos, cheio de pobreza, e hoje a gente está num mundo muito mais rico, né, muito menos pobre, muito mais seguro, com a expectativa de vida aí que já está chegando nos 80. É justamente essa capacidade da gente transformar algo que custe 10 e vender por 20, gerando riqueza para a nação inteira, né? Então, eu acho que o empreendedor ele tem talvez o papel mais importante no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento do ser humano, que é essa capacidade de fazer com que a vida das pessoas se transforme, né? Seja com emprego, seja com o próprio benefício de ter um governo rico, forte e que consiga gerar também um retorno para a população que precisa, né? Então, a gente promover isso é algo que ajuda muito o país.
Sensacional. Estou 100% de acordo. É. E essa mensagem, se ela não ia chegar agora, eu vou fazer força para ela chegar ainda Boa, mais. manda aí. Já dizia Ayn Rand, né? A única forma de constituir riqueza num estado é através dos inventores, dos empresários e por aí adiante, né? Viva o capitalismo. Ele que vai levar a gente. Capitalismo. Total. Ele tirou a gente do ostracismo. Total. Alexandre, obrigado. Cara, ficaria aqui por horas conhecendo, aprendendo contigo. Eu que agradeço. Prazer estar aqui e a gente volta aí outro dia. Show. Bom, chegamos aqui ao final de mais um NavaCast. Compartilha, envia para um amigo. Aqui com certeza tem muito conteúdo para ele aplicar na empresa, no dia a dia, na pessoa física. E nosso papel aqui é contribuir através da educação corporativa e focando sempre, né, que quem faz a máquina girar nesse país somos nós, empresários, e com toda certeza a educação vai levar a gente para o próximo nível. Forte abraço e até o próximo. E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. Não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.